Fala pessoal, bora começar mais um podcast. Hoje podcast 150 e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o mercado de influenciadores e como isso tem mudado, né? Como que tem crescido. E é isso aí, Buzeira. Vamos falar um pouquinho como ganhar dinheiro nessa área, como as pessoas têm ganhado dinheiro nessa área, como que esse mercado tem expandido. É interessante que a cada curva é uma surpresa, né? Cada vez é diferente e nas últimas semanas aí a gente veio, por exemplo, o TikTok Shop e aí lá atrás YouTube, depois Instagram e tudo isso aí acontecendo. E a gente trouxe uma pessoa aí que tem conhecimento, faz um puta de um trabalho na agência dele e ele também é um cara muito experiente na área para ajudar nós a entender um pouquinho mais. É isso aí, Bruno? É isso aí. Hoje a gente vai falar com o CEO da agência Let's, né, que é uma agência de influenciadores. A gente vai entender um pouco esse mercado de influenciadores e marketing, né, que como um influenciador pode monetizar, como que um influenciador pode crescer as redes sociais, ganhar uma grana e nada mais do que o CEO aí para trazer essas informações e, cara, trazer um pouco mais de acessos aí, os caminhos para como que a pessoa pode ter resultados aí e crescer nesse mercado, né? Então, Gabriel Tato, né? Isso aí, seja cara. muito bem-vindo aí, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, velho. Obrigado por me receber aqui, gente. Pô, podcast Tamo junto. 150 é um número simbólico, não? 150. Porra, cravou. Fecha a 150. conta, tá bonitinho, legal. Prazer demais estar aqui. Tamo junto, meu irmão. Cara, e a gente vai falar várias coisas, inclusive um pouco sobre a sua trajetória e os projetos, né, que vocês tocam e vão tocar ainda na Let's. Mas eu acho que esse podcast a gente pode explorar muito assim, cara, o mercado e como que ele tá se desenvolvendo. Outra coisa que eu acho interessante a gente falar também, né, Bruno? Cara, o cara que está escutando nós, se ele cria conteúdo, como ele pode começar a monetizar ou se posicionar como uma autoridade, de repente, dentro de uma área. E acho que terceiro e talvez até... talvez não sei se seria o mais importante, mas empresas, né, no geral, como que ela pode utilizar esse tipo de serviço para ganhar relevância, autoridade e impactar, né? Porque hoje em dia você não faz mais marketing, sei lá, na revista, no jornal, você vai fazer nesse tipo de ferramenta. Cara, Gabriel, eu queria passar a palavra para você, queria que você falasse um pouquinho aí de quem é você, quem é a Let's, e faz uma introdução aí que a gente vai passar todos esses pontos aqui. Legal, cara, muito obrigado. Bom, pessoal, eu sou o Gabriel, como vocês bem viram aqui. O pessoal me conhece como Gag Tato na internet. Gag é um apelido que veio, na verdade, porque eu estudei no colégio alemão e parece a dizeres que Gag é quase que um Biel, é um apelido ali na Alemanha. Então só aceitei esse nome, me identifiquei e... Cara, eu sou um empreendedor e empresário, moro em São Paulo, capital aqui, vou fazer 24 anos daqui a alguns dias, na verdade, 22 de maio. E bom, eu já fundei 2 empresas e já entrei em outras 2 empresas como sócio. E o meu trabalho, assim, cara, ele começou muito como artista, então eu descobri muito sobre como empreender através da arte. Fundei uma gravadora chamada Vetune Records. A gente trabalhou vários artistas e tal. Em determinado momento, cara, eu cheguei até a minha irmã, que tinha fundado uma agência chamada Let's, porque eu tava precisando de uma equipe de marketing mesmo, para me ajudar tanto no marketing da Vetune, quanto dos artistas, né, dos lançamentos da música. E nisso eu descobri que não existia a agência que na minha cabeça existia, né? Eu não acompanhava muito o negócio que minha irmã tava tocando, e eu não sabia que pé que tava. E eu achei que estava, cara, muito mais desenvolvido, já tinha uma baita operação, os processos organizados, estabelecidos. E não. E nisso eu fui descobrindo que, cara, tinha um potencial ali que eu poderia explorar. E quando eu fundei a Vetune, eu lembro até hoje de eu lá no tapete, assim, sentado, cara, e pensando, ok, abri, tá tudo aqui para começar, como que eu vou conseguir cliente? Como que eu vou fazer dinheiro e viver disso, da música mesmo? Sim, eu pensei nisso com um estúdio pronto, né? Pô, eu tava começando a empreender, eu nem sabia que eu tinha gosto por empreender assim. Eu fui descobrindo isso ao longo da minha infância, do meu tempo e tal. E em determinado momento a gente foi tendo algumas conversas, eu e minha irmã, na Let's, sobre a Let's. E a gente chegou na conclusão que seria legal se eu entrasse na sociedade. Por quê? Porque na Vetune eu já tinha estudado muito administração, muito marketing e vendas. E eu peguei muito gosto por estudar tudo isso. Uhum. E aí comecei a empreender e, cara...
a minha maior faculdade foi realmente na prática. Assim, eu já fiz milhares de cursos de diversos assuntos, desde animação 3D, programação, administração, agora inteligência artificial, estou estudando bastante também. E realmente empreender é a minha parada. Mas eu, como eu disse, gosto muito de administração, gosto muito de gestão de pessoas, de fazer a gestão de um negócio, cuidar das decisões, pensar a nível estratégico. Então eu fui me desenvolvendo cada vez mais, criando laços, relações, a ponto de eu ser convidado para entrar na sociedade de uma produtora audiovisual, na época que minha irmã era sócia. Eu entrei como diretor financeiro para tentar estruturar a operação deles lá também, que todos também jovens, todos empreendedores. E em determinado momento a Let's trouxe essas duas empresas, que é a gravadora Vetune Records e a Berry Produções, que era a produtora audiovisual, para dentro de casa. Então a gente dissolveu as marcas naquele momento e tudo internalizou ali como Let's. E aí, naquele momento, eu comecei a estruturar a Let's, né? Eu falo que eu enxergava como um tabuleiro de xadrez, onde durante 1 ano e meio eu fui abrindo o tabuleiro, pegando as peças, colocando cada peça no seu lugar, pelo conhecimento que eu tinha adquirido e pelo conhecimento que cada dia eu ia adquirindo na prática, né? Eu realmente aprendi muito mais na prática do que na teoria. A teoria, ela foi importante para realmente eu entender alguns conceitos que depois viriam a aparecer na minha prática, né? Então eu fui desenvolvendo, colocando as peças nesse tabuleiro do xadrez. Depois de 1 ano e meio que eu já estava sentado na cadeira de CEO que eu tomei, cara, eu brinco com a minha irmã que eu dei um golpe de estado nela, porque realmente eu cheguei falando para ela assim, vou duplicar o faturamento em 1 ano. E, cara, é aquela coisa, eu contava história, eu era um bom contador de história. Então realmente eu falava e eu acreditava nisso. Só que eu não tinha certeza, porque era a primeira vez que realmente eu tava fazendo aquilo. Então foi muito uma convicção, um feeling meu de tipo, é isso que eu tenho que fazer hoje, é isso que eu tenho que fazer amanhã. Criar um roadmap mental na minha cabeça. E foi isso que eu fiz ao longo de 1 ano e meio, até o momento que a gente sentou e falou, ok, a estrutura, a operação toda da agência tá completa. A gente já contratou todo mundo fundamental para rodar a operação e todos os processos alinhadinho. E naquele momento a gente já começou a pensar nos projetos e como gerar awareness mesmo, né? Trazer o conhecimento tanto das marcas, quanto dos influenciadores, quanto do público geral da internet para a Let's. Foi mais ou menos isso, assim. Cara, a Let's, com tudo que você explicou, né? É muito mais do que eu vou tentar resumir, mas vocês focam mais em jovens talentos digitais e tenta formar eles, né? Tenta não, né? Forma eles, né? Profissionaliza algo que tá ganhando forma ali, né? E aí vocês têm um cast ali de 15 creators, né? Perfeito. E aí você faz um trabalho com eles tanto de assessoria do ponto de vista estratégico, financeiro. Exatamente, gestão da carreira também, né? Quanto comercial, né? A gente vende as publicidades para eles, vende eles até para eventos, não só publicidade, né? Evento, aparição em filme. A gente tem uma dubladora lá que a gente já vendeu dublagem dela. Já vendemos alguns lances ali, né? Porra, são inúmeras oportunidades que a gente tem nesse mercado. E é isso que você falou, cara. A gente hoje trabalha de 15 a 20 influenciadores ali pra gente conseguir olhar com um olhar detalhado. Mas por que a gente foca tanto nessa profissionalização deles? Porque, primeiro, o mercado ele é muito amador. Mas não é como se fosse uma culpa as pessoas incapacitadas. Não, é porque é um mercado muito recente e que está sujeito a muita alteração. Então a gente está descobrindo o mercado enquanto ao mesmo tempo a gente desenvolve o mercado. Em determinado momento, quando a gente foi percebendo isso, conversando também com empresas e empreendedores que fazem parte da Creator Economy, a gente percebeu que não adiantava a gente só fazer parte, a gente tinha que construir dentro do mercado, construir o mercado, aliás. Então, assim, cara, a gente foi desenvolvendo algumas estratégias, foi profissionalizando os influenciadores, porque imagina só, na pandemia surgiram muitos influenciadores por conta do TikTok. Surgiu o TikTok, todo mundo estava em casa sem fazer nada, todo mundo estava no TikTok naquele momento da pandemia, e aí surgiram diversos influenciadores que eram pessoas absolutamente comuns que estavam em casa com celular e do nada tinham 100 mil seguidores no TikTok, foram escalando, agora tem 1 milhão, tem 5 milhões. Então, assim, a gente, quando contrata um influenciador, percebe qual nível que ele tá. E quando eu falo nível, não é um melhor que o outro, mas esse influenciador tem um entendimento estratégico, ele tem uma mentalidade empreendedora, mas ele não entende sobre produção audiovisual. Mas esse outro influenciador entende muito de roteiro, de produção audiovisual, fez cinema, a gente tem uma galera lá, ator, atriz também.
Mas ele não sabe, não tem aquela mentalidade empreendedora. Então, para isso, a gente desenvolveu uma iniciativa educacional que se chama Método Let's, que basicamente é uma aba do nosso site que só os nossos influenciadores têm acesso, que, cara, é uma faculdade, assim, a gente vai atualizando, nunca vai parar, porque o mercado nunca para, e a gente absorve um conhecimento através de eventos, através de conversas com players do mercado. Até quando, por exemplo, tem um evento, teve o SXSW recentemente em Austin, e a gente tem parceiros de negócio que foram, a gente infelizmente não conseguiu ir, mas eles trazem esse conhecimento e a gente absorve isso para trazer para os nossos influenciadores. Então a gente atualiza com vários vídeos sobre comunidade, gestão de projetos, criação de oportunidades comerciais, produção audiovisual propriamente. Recentemente a gente lançou um bônus lá que foi um bate-papo que eu tive com o gestor de uma empresa de finanças. Eles fazem assessoria de investimentos voltados para creators, então é com foco em creators, né? Também atletas, algo assim. E a gente trocou um bate-papo para trazer esse conhecimento também, essa educação financeira para os influenciadores, né? A gente tem também um evento que a gente reúne nossos influenciadores, todos no nosso escritório, para criar um senso de comunidade mesmo. E nesse evento a gente chama profissionais para darem workshops sobre algum determinado assunto que não necessariamente esteja conectado com a Creator Economy. Então já foi, por exemplo, uma psicóloga lá falar sobre saúde mental, porque, cara... que talvez seja muito importante, né? Porque o cara tá se expondo, né? Não existe você ser uma pessoa pública e não, por exemplo, fazer uma terapia, ter uma psicóloga. Não existe isso, porque ninguém suporta. Muita coisa. Esse é o nosso problema, Bruno. Então, tá lá a solução para vocês. Nosso. Mas pronto, tem agora que fazer, agora eu aprumo. E, cara, quando o influenciador encontra a Let's, né? Para dar um match ali com o influenciador e com a agência. Qual que é as maiores dores que os influenciadores chegam hoje e qual que é a solução que a Let's consegue entregar para eles? É uma visão global assim, do mercado, né, hoje, né? Que são as dores que o mercado tem. Cara, realmente cada caso é muito particular, porque realmente eram pessoas comuns. Às vezes um engenheiro, por exemplo, ou uma psicóloga, quando vai ver a pessoa é creator. A gente tem uma moça que entrou agora na agência que ela faz faculdade, ela fala sobre geopolítica, ela faz relações internacionais e o conteúdo dela é educacional. É uma pessoa que, cara, muito provavelmente tinha o sonho de trabalhar com RI, quando vai ver agora ela está sendo creator e ganhando dinheiro com isso. Então, assim, não existe limitação, cara. Qualquer um hoje que quiser ser creator pode se tornar creator. Boa. O que vai definir de repente. E o que define o sucesso desse creator ou não? Olha, o sucesso ele é muito relativo, porque para cada pessoa o sucesso é uma coisa, né? Acho que o sucesso vai muito sobre a realização pessoal da pessoa. Mas o que eu defino de verdade como sucesso, você acredita que, cara, 99% dos influenciadores do Brasil não fazem o que eu chamo de sucesso? Que é o seguinte, cara. Os influenciadores hoje, aqui no Brasil pelo menos, eles acham que ganhar dinheiro como influenciador é publicidade, cara. Só que o dinheiro mesmo está em ele movimentar negócios com a imagem dele, com a mídia dele. Até, cara, entrar em sociedade de empresa, né, equity de empresa por conta da imagem dele. Isso está acontecendo muito, cara. Tem uma empresa chamada Norte, que eles lançaram produtos da Manu City, uma outra de moda loira, não estou me lembrando o nome, que é super gigantesco, Malu Borges. Estão lançando o produto dela. Então é muito sobre isso, cara. Porque ela já tem imagem estabelecida. Só precisa alguém de negócios entrar por trás, fazer o back-office e, cara, botar dinheiro. É rodar negócio. Boa. Então o sucesso para mim não tá na venda de publicidade. Tá em ele criar um ecossistema próprio dele, né? E desenvolvendo negócios e empreendendo. Boa. E como que vocês ajudam nesse aspecto, eles? Vocês procuram algo que dá match para ele? Hoje é muito sobre a gente tá desenvolvendo a mentalidade para eles. Porque... como eu disse, o mercado ainda é muito amador. Uhum. É muito sobre o timing das coisas. Ainda os influenciadores estão entendendo. Acho que, na verdade, bem agora, no momento atual do mercado, é onde a gente mais está empurrando na cabeça dos influenciadores que, cara, o business mesmo não precisa se limitar com a venda de publicidade. Dá para ganhar dinheiro com várias outras formas. Você comentou do TikTok Shop. É um sistema quase de afiliado ali que o influenciador vai ganhando comissão e tem gente que pode mudar de vida com esse TikTok Shop. E a proposta do TikTok realmente era criar um marketplace que a pessoa compra através de um influenciador com um clique. Então, cara, isso vai movimentar muito o mercado e a economia da Creator Economy mesmo, né? A economia de criadores.
Então é isso, é enxergar esses potenciais negócios, é fazer conexões, é conectar um influenciador ao outro. E a Let's hoje, acho que todas as agências de forma geral estão tentando mudar a mentalidade dos influenciadores primeiro, antes de começar a aplicar. Porque são poucos, cara. São poucas as pessoas também que querem, que têm ambição de construir mais e mais. Tem gente que está ganhando lá seus 5 mil reais por mês e está satisfeito com isso. Então talvez essa pessoa tenha o sucesso dela, né? A realização pessoal. Sim. Boa. Pô, legal. Tem uma galera que sobe a cabeça ou não? Olha, com certeza. Até hoje eu não vi nenhum caso dentro de casa, né? Eu nunca vi um influenciador da Let's subir a cabeça, até porque, cara, francamente, se alguém vier subir a cabeça, a gente é macaco velho na internet, cara. Com 11 anos tinha vídeo meu da minha irmã com 11, 12 milhões de visualizações. Tipo, 12 milhões de visualizações hoje cara, inimaginável, é complicado. É muita gente na internet. Aquela época não tinha. Então, um influenciador que chegou há 2 anos atrás querer crescer pra cima de alguém que, porra, nasceu com 11 anos, tava fazendo isso, aí não dá, né? Eu já colocaria a pessoa no lugar dela. De humildade mesmo, sabe? Não é me colocando como superior, é colocando ela também num lugar de humildade que, cara, eu também tô aprendendo. Aquelas coisas que eu aprendi com 11 anos, hoje nem são aplicáveis. Então, o que adianta eu ter sido macaco velho? Sim. Só as conexões também, o network que eu fui fazendo ao longo da minha vida, né? Boa. E trazendo hoje pro digital, existem várias plataformas que uma pessoa pode monetizar ou podem postar seus conteúdos ali para ganhar relevância, né? Eu acho que hoje, basicamente, o YouTube é o principal, né? Tem o Instagram, o TikTok também. Mas eu queria que você trazesse aqui um pouco de uma visão global da onde que a pessoa precisa estar para você, assim, ter relevância no mercado de influência. Legal. Quando eu falo pessoa, só até para abrir um pouco o escopo aqui, não são só os influenciadores, né? Vamos falar também das marcas, né? Onde as pessoas que querem construir alguma coisa ou conseguir clientes ou telespectadores precisam estar? Onde a galera tá. Não é o influenciador que decide, é o público que decide. Então hoje está funcionando no Instagram, cara, você tem que estar no Instagram. Hoje está funcionando no YouTube, você tem que estar no YouTube, tem que estar no TikTok. Se eu gosto disso, eu particularmente não gosto da gente ser refém disso. Mas é como as coisas funcionam, cara. Infelizmente, se você não se adequa a isso, a chance de você ficar para trás é gigantesca. Como não ficar para trás? Por exemplo, você é tão forte no YouTube que você não precisa alimentar seu Instagram e seu TikTok porque o seu forte é no YouTube. Mas quantas pessoas são realmente tão fortes no YouTube que não precisam ter um Instagram ou um TikTok? Sim. Entendeu? Sim. Bom, acredito que já deve ter acontecido alguma ocasião parecida, mas o cara, ele é forte no YouTube, tem engajamento, tem visualização, mas ele não sabe monetizar isso. Como que a Let's pode ajudar essa pessoa? Cara, com estratégia, conhecimento assim, de mercado e de ferramentas, mais importante que isso. O YouTube hoje, cara, vou te dar um exemplo. O que a gente pensa de monetização do YouTube? Aquelas propagandas que aparecem antes do vídeo, a gente fala, pô, o youtuber, né, influenciador, tá ganhando com isso. Mas, cara, se ele começa a fazer live no YouTube, já pode aumentar a linha de receita. Se ele começa a fazer super chat no YouTube, ele pode aumentar a linha de receita. Aí Mas a live ela monetiza diferente e o super chat paga por... Como funciona isso? O superchat, a pessoa paga o valor que ela quiser. Né? Acho que, na verdade, tem uma limitação, mas ela coloca o valor que ela quer. E, geralmente, coloca uma pergunta, uma interação. Então, a pessoa paga para interagir. Né? Só que, cara, não precisa ser necessariamente em live. Hoje dá para você mandar superchat em vídeos do YouTube. Então, por exemplo, cara, você faz um conteúdo no seu YouTube onde você vai interagir com os seus fãs. Um quadro que você vai interagir com os seus fãs. Só que, cara, você tem 1 milhão de comentários, vamos supor. Não dá para você ler 1 milhão de comentários. Como você nicha isso? Ah, galera, se você quer que eu responda seu comentário, manda R$10 no Superchat, Super Thanks, acho que chama, alguma coisa assim, na verdade. E aí eu vou responder sua pergunta. Só que vai chegar uma hora que vai ter muita gente pagando R$10. Aí você aumenta para 20, aumenta para 30. Vai chegar uma hora que você está cobrando 200, R$300. E aí, qual que é o grande lance? Qual que é o que a Let's faz hoje? Como eu disse, é a inteligência das ferramentas, é a inteligência por trás dessa estratégia. Porque, por exemplo, cara, se você tem pessoas pagando R$200... Para fazer uma pergunta? Então, seu público é muito qualificado. Com certeza.
Então é mais uma inteligência. Cara, se meu público é qualificado, o que eu posso fazer com esse público qualificado para render mais negócio, gerar mais negócio? Então, cara, essa inteligência, esse jogo de cintura, entendeu? Criar produtos ali para, sei lá, alimentar o ecossistema, a comunidade, ou um canal de assinatura. Exato. Bom, tem várias formas de você... Estratégias também para você monetizar na internet. E muitas pessoas estão criando comunidade, muitas pessoas estão vendendo mentoria, muitas pessoas estão vendendo propaganda. E, cara, eu acho que assim, não tem uma regra, né? Acho que o mercado se movimenta muito rápido e você tem que ir se adequando ali. Mesmo se existisse uma regra amanhã, essa regra seria quebrada porque alguém ia lançar um modelo de negócio diferente que funciona. A gente tava falando, né, cara? Às vezes, que faz mais sentido? Um vídeo produzido ou um vídeo sem produção? Total. Cara, não tem regra. Às vezes um vídeo que você despretensioso, que você cria sem produção nenhuma ali com o próprio celular e fazendo qualquer coisa, às vezes esse vídeo dá uma hypada e aquele vídeo que você produz certinho, você fala, cara, tá animal. Ou até mesmo, cara, imagina, você coloca o celular aqui, daí você, sei lá, tá gravando por acaso, e você tá, analisando seu look e tal, não é nem pra postar, é pra você ali e tal. Aí acontece alguma coisa, um caos atrás, uma coisa engraçada. Aí você vai lá, uma pessoa que tem, sei lá, uma pessoa completamente comum, vai lá, posta no TikTok porque ela achou engraçado, quer que os amigos vejam, quando vai ver o vídeo tá com 1 milhão de views. Tipo, eu vou dar um exemplo, a gente tem um influenciador, cara, ele postou um vídeo super bobo, assim, com todo respeito, não era um super vídeo produzido, era um vídeo bobo, e a intenção era essa. Ele pegou o cachorro assim e começou a girar e gravar o cachorro girando. Esse vídeo bateu 12 milhões em quase 2 dias. Caraca, velho. Foi surreal. Só que daí o que a gente faz? Pega isso, manda pra Pets, manda pra Pet Love, manda pra Cobase, manda... Entendeu? Então é isso. São esses relacionamentos, é pegar case, é pegar alguma coisa que tá acontecendo e, rodar negócio em cima disso, vender. É isso. Boa. Geralmente o pessoal vai... primeiro ele tem que tomar relevância no meio digital para poder... sei lá, acoplar com uma agência como vocês, ou de repente ele poderia estar no zero e procurar uma agência para, sei lá, para começar a se comunicar, começar a ser um creator? Assim, existem agências onde se entrar um creator que não tem redes sociais ou está começando agora, essa agência poderia abraçar. Tanto é que antes mesmo, uns 2 anos antes de eu entrar na Let's, começou assim, cara. Como que você contrata um influenciador de 3 milhões de seguidores com uma agência que está começando agora? Eu inverti aqui, né? Só pra gente... E é o mesmo caso, a agência teve que começar com influenciadores pequenos. Como que funciona hoje? O nosso parâmetro, cara, não é só qualidade, mas vai muito... Hoje está sendo a régua muito pela mente empreendedora mesmo. A galera enxergar como trabalho. Acho que a grande virada de chave do influenciador é enxergar como trabalho, colocar isso na agenda, colocar como rotina. Porque se você só acorda todo dia e pensa, o que eu vou gravar hoje? Daí não tem estratégia por trás, não tem, por que você está gravando aquele vídeo. Então você vira um influenciador que, ok, você pode estar gerando visualização, mas você não está gerando dinheiro mesmo. Entendi, não tem um fim. O cara só tá no fluxo ali e Exato. Aí ele tá... E uma hora vai acabar, né? Se ele não transformar tá dispersando aquilo, energia, assim. né? É isso. E aí é complicado. Talvez uma das coisas que possa funcionar bastante é o cara, uma vez que ele começou a descobrir um formato que funcione para ele tentar trazer isso para uma coisa mais receptiva, né? Tipo, ele já tem uma rotina de produção. Isso funciona para nós aqui, por exemplo, no podcast. Cara, nós toca as coisas aí e vai rodando as coisas, mas na quinta-feira a gente tem o podcast. Então já tá tudo rodando no passivo já. Então já tem assessoria, que a assessoria já vai organizar. Se caso você tivesse algum contratempo, já ia tentar ver se não consegue encaixar uma outra pessoa no lugar. A gente já tem um briefing. A ideia é falar sobre alguma coisa que já está em alta. E, lógico, talvez isso é um luxo que a gente está tendo do ponto de vista estratégico, que é um investimento que a gente faz. Mas não foi assim no começo. No começo a gente tentou fazer mais no pelo mesmo, mais assim, do jeito que dava. Não foi zero investimento, né? Mas teve vários podcasts que a gente pegou e arquivou e falou assim, cara, não chegou nem perto, né? Cara, mas posso te falar, eu acho que não só no mercado de marketing de influência, mas no empreendedorismo, ou talvez até outros quesitos, assim,
se você fica pensando, caramba, só vou começar quando tudo estiver perfeito, você, cara, a chance disso dar certo, começa com pouco que você tem. O influenciador tem que começar com pouco que ele tem. Vocês começaram com pouco que vocês tinham, a gente também. Acho que é assim para todo mundo. Mesmo que, pô, uma Venture Capital coloca ali, sei lá, 500 mil para levantar um negócio. Mas, cara, as pessoas precisam ser treinadas, as pessoas precisam vestir a cultura da camisa, se sentir parte do time, engajar naquela empresa. Então leva um tempo, tem que começar com o que tem, cara. Não adianta. Boa, boa. E, cara, olhando o cenário hoje, atual, com toda essa tecnologia que a gente tem hoje, internet, que você posta algo e logo já tá no mundo inteiro, né? Qual que é o movimento que você enxerga aí nos próximos anos sobre esse mercado digital, sobre esse mercado de influência? Como que você acha que a galera vai ganhar uma grana daqui para frente? Ou como que você enxerga esse cenário aí? Olha, o que mais se fala hoje são as comunidades, né? A gente está num momento, inclusive, que é muito bom esse momento de agora para as pessoas começarem do zero, na verdade. Porque os nano-influenciadores estão vendendo muito para as marcas. E até influenciadores que não postam só no seu perfil, fazem conteúdo UGC, né? Que você produz um material, um conteúdo para uma marca e você já vende o produto pronto. Não necessariamente você precisa aparecer, você só criou um conteúdo e agora você vendeu para uma marca. Então tem gente ganhando dinheiro com isso. Mas, cara, o lance das comunidades quem tem comunidade forte sai muito na vantagem. Hoje a gente sente pelo feeling de vendas, né? As marcas preferem contratar... Comunidade é um nicho específico, é isso? Ou não? Eu não diria nicho. Eu chamaria comunidade como um grupo de pessoas engajadas em você. Boa. Basicamente, na sua imagem e no que você vive, na verdade, né? Então, cara, as marcas preferem fechar com um influenciador que tem 100 mil seguidores, uma comunidade engajada, ou até 10 mil seguidores e uma comunidade engajada, do que o influenciador que tem 10 milhões de seguidores, só que, pô, um público gigantesco, não tem leads qualificados. Né? Exatamente. E você paga muito mais barato, né, com nano-influenciadores. Por isso que é uma baita oportunidade hoje de você desenvolver uma comunidade forte e começar a vender publicidade, cara. Então, os influenciadores, tipo assim, o mercado de influência por meio de influenciadores, né? Porque o mercado de influência existe há muito tempo, mas por meio de influenciadores, ele ainda vai chegar no hype ainda, ele não chegou ainda. Cara, tá previsto quase, não chega a $1 bi esse ano no mercado, mas tá quase, e assim, o crescimento é exponencial, tá crescendo muito rápido o mercado. Então, de acordo com essa tendência, a gente enxerga que não chegou no seu ápice, na verdade nem tá perto, porque realmente as pessoas nem entenderam qual que é o real valor do mercado que a gente está criando. Pode crer. De verdade. E isso é um conhecimento que, cara, ao longo do tempo precisa ir trazendo para os influenciadores, para as marcas também, né? A gente está falando muito de influenciador, mas as marcas estão sendo muito educadas e aprendendo a trabalhar com os influenciadores. Sim, porque é um mercado novo, né? Então, é um mercado novo. Tipo assim, o cara que ele tem um pequeno negócio, talvez um médio negócio, ele tem... Tipo assim, tem que fazer sentido para ele... contratar um influenciador, e até que ponto assim para ele faz sentido, como que ele mensura isso, como que você fala pro cara, vem comigo que eu vou te entregar isso aqui vai retornar para você de alguma forma, como que é essa parada? Legal, vou fazer apenas um comentário que o mercado de forma geral já passou por uma grande baixa, viu? Que foi uma insegurança das empresas. Imagina só, do nada surgem muitos TikToks, do nada as marcas precisam contratar influenciador, que a galera tá aqui, a mídia tá aqui, precisa investir nisso. E aí, ok, as empresas, as marcas compraram a ideia. Só que ninguém sabia muito como direcionar os esforços. Boa. Hoje a gente já tem ferramentas, a gente já entende como fazer as coisas acontecerem. Mas imagina você convencer a galera de marca, de empresa que, ok, agora você precisa fazer isso, sendo que o cara tá tendo problema de transformação digital ainda. Boa. Entende? Imagina uma empresa centenária, você convencer o C-level, lá, o diretor de marketing, que cara, precisamos investir em influenciador e o cara, não, como assim influenciador? A galera tá na TV. Aconteceu muito isso. Exatamente. Então, como que foi essa baixa? Foi a insegurança de investirem realmente, porque eles não conseguiam entender como assim eu tô investindo uma bala em um influenciador que tem 8 milhões de seguidores e o cara não me trouxe o ROI, né? A mensuração do ROI é uma grande questão, não só no mercado de marketing de influência, mas no mercado de entretenimento inteiro, né, de uma forma geral.
Mas é um grande problema. Eu diria que o ROI, né, mensurar o ROI hoje, talvez seja a maior dor do mercado. Eu diria isso, Imagino. Mas aí, por exemplo, tem algumas ferramentas como o próprio... Google Analytics? Não, o próprio TikTok Shop, o que acontece? Mensurar o resultado dele por comissionamento de venda, aí fechou. Aí fecha a conta, total. Aí fecha a conta, porque quanto você vendeu? Então, quanto você vendeu, tanto é seu. E aí fica fácil. E aí o que acontece? Querendo ou não, a empresa fica com a recorrência. Porque houve um disparo de marca. Então existe a chance da empresa vender novamente sem estar conectada com esse influenciador. Então ela pode abrir uma margem realmente alta para o cara estar divulgando a marca, porque é quase que um custo de aquisição de cliente inicial, né? É o CAC, exatamente. E aí depois o cara vai ganhar na recorrência, entendendo que ele tem que... acredita que ele tem um produto de qualidade, né? E ele trabalha o LTV, exatamente isso. É CAC e LTV, cara, o mesmo conceito. É isso. É custo de aquisição de cliente, lifetime value. Depois que você já adquiriu o cliente, está provavelmente pagando mais, né? Geralmente a lógica, você acaba pagando mais no CAC no começo, só que você vai entendendo o seu cliente, você vai também gerando lead e depois é trabalhar o LTV, cara. É trabalhar a esteira de vendas daquele seu cliente. Não precisar investir tanto em CAC, você tira um pouco desse custo e você começa a trabalhar vendas com esse cliente que agora já é fiel a você, ou já tem uma certa lealdade ali. E pensando nas duas pontas, assim, tem como das duas partes, assim, o influenciador, ou o meio de comunicação ali e tudo mais, né? Pensando tipo assim no podcast, e até a empresa equalizar isso por meio de um contrato que favoreça isso daí. Por exemplo, no TikTok Shop lá que os caras estão fazendo, esse modelo de create e tudo mais, basicamente vendeu a comissão do cara. Exatamente. Beleza. Mas no contrato convencional, onde você vai contratar o cara para fazer store, uma sequência, post, tem como tentar colocar algumas variáveis assim que fique bilateral para os dois? Cara, no contrato direto do influenciador com a Let's, né? Não só. Então, com a Let's porque é o case que você tem, que você vai conseguir pegar umas experiências, mas assim no geral. Eu acho que cada caso é muito um caso, porque, por exemplo, a gente não pega a monetização de YouTube. A gente não retém isso do influenciador, até porque seria injusto e a gente é muito honesto com isso, sabe? A gente não vai ficar tirando o dinheiro do influenciador, sendo que, inclusive, esse dinheiro da monetização do YouTube poderia ser investido na carreira dele, né? Então, a gente não pega, porque a gente não trabalha em prol de desenvolver o influenciador no YouTube. Só os que já têm YouTube. Os que não têm, a gente não chega e fala, cria um canal e tal, e a gente vai ajudar a fazer a produção. Porque também, cara, demanda uma baita estrutura para isso. Mas realmente é nesse caminho, assim. Existem outras formas de monetizar e existe amarrar contratos de acordo com realmente o negócio. Porque é uma parceria que não deixa de ser um negócio. É uma sociedade entre a Let's e o influenciador ali. Porque, cara, a gente vai fazer o comercial dessa pessoa. Então, enquanto ela está trabalhando a imagem e a gente auxiliando na estratégia da imagem dela, a gente está vendendo ela. Só que tem comediante lá, tem dubladora, a gente ajusta o contrato de acordo com o influenciador. Entendi. Na verdade, minha pergunta não era nem muito em cima da monetização, mas tipo assim, por exemplo, supondo que você tem, sei lá, se fosse a TIM, né, que eu vi uma publicidade lá, difícil mensurar o resultado, nem vai ter como. Ou, por exemplo, uma ativação de uma marca que vai entrar. Então é muito difícil de mensurar o resultado. Mas supondo que seja, sei lá, um cosmético ou uma roupa. E o cara vai fazer o cara de repente quer fazer uma parceria contigo. E com você, pessoa física. E aí você está tentando encontrar o valor ideal entre as partes. Não tem como, sei lá, fazer um variável? Ah, sim, tem. Tipo assim, cara, existe uma fórmula para calcular isso, né? Isso, como é que eu chego? Isso, como é que eu chego num valor e tento colocar assim, cara, te dou R$500, R$1.000, conta, né? Mas se a gente conseguir um resultado tal e começar a criar sei. É muito sobre quanto a gente, o influenciador, aceita receber e quanto a marca está disposta a pagar. Porque realmente é muito disso. Não existe. Porque como a gente falou, se não dá para mensurar o ROI na maioria dos casos, porque esse negócio de afiliados não é de hoje. Já existia, é mais fácil de metrificar porque tem um link direto com o códigozinho do influenciador ali. Então a marca consegue diretamente metrificar o ROI. Só que em casos, por exemplo, a Bibi, a minha irmã, inclusive, ela fechou essa campanha da TIM, foi ela, a Isa, Ivete Sangalo e mais algum influenciador lá, não me lembro agora. E, cara, ela foi contratada para ir num evento. Como que calcula o retorno sobre o investimento dela ser contratada para o evento?
quais são os KPIs também que estão sendo analisados pela contratação dessa influenciadora para o evento, sabe? Qual que era o objetivo? Então, como não tem isso fica de fora da fórmula, então não existe fórmula. Entendeu? O Roy precisaria entrar na fórmula para achar um equilíbrio e seria muito interessante, mas realmente o Roy, cara, é uma dor gigantesca do mercado. Sim. Um trabalho assim que eu vi uma empresa fazer um trabalho muito da hora assim com influenciadores foi a Growth Suplementos, que ele pegou os bodybuilding, os caras assim que talvez começaram agora, entraram agora nesse mundo, o cara que não teve a primeira oportunidade dele, ele teve a oportunidade de se afiliar à Growth, né? E através do cupom ali ele vendeu suplementos e recebeu uma porcentagem disso. E, cara, os caras, porra, explodiram. Os influenciadores e a Growth? Todo mundo. A Growth ganhou um mercado gigantesco e assim, captou o cliente, né? Ao longo do tempo, assim, ele vai tendo a recorrência dele. E, cara, se você for analisar, a maioria desses influenciadores parceiros da Growth são micro e nano influenciadores. É aquele rato de academia mesmo, aquela rata de academia, porque eles têm uma comunidade forte. As pessoas que seguem eles sabem que eles postam sobre lifestyle, sabem que, pô, se eles têm aquele corpo, se eles são saudáveis dessa forma e de alguma forma você se espelha ou se identifica com essa pessoa, se ela usa Growth, você... Se não for no consciente, vai ser no subconsciente. Assimila, né? Você já associa. Exatamente. E o legal dessa estratégia é que, assim, qualquer pessoa poderia fazer o trabalho como um infoprodutor. Não é infoprodutor, mas como... Cara, você realmente fazer a sua venda, né? Imagina que o cara acabou de chegar na academia ali, começou a entender esse universo, fala, cara, eu acho que posso aqui. Começa a trabalhar as redes, começa a criar a comunidade e ele mesmo começa a fazer a venda dele. É isso que mais tá acontecendo, cara. Isso eu achei animal do caralho, né? Exatamente. Esse é o movimento que mais tá acontecendo agora. Essas pessoas realmente comuns que gostam de gravar na academia, quando vai ver já tá fazendo conteúdo e vai entendendo também. Porque o cara, ele grava conteúdo muitas vezes despretensiosamente, né? Sim. Como a gente conversou. Só que começa a dar certo, aí ele vai começando a entender, meu público gosta disso, gosta daquilo. Daí ele começa a reforçar mais nessa área e tal. E quando vai ver, o cara conseguiu realmente somar uma comunidade de pessoas que gostam dele, gostam dos conteúdos dele. E é isso que uma marca de... Eu vou abrir aqui. É isso que uma marca que espera de um influenciador. Transmitir uma mensagem com clareza para uma comunidade que é qualificada para o meu produto. É isso. Talvez ela tente... A marca, em especial, ela tenta criar uma bolha dela, mas assim, chupando assim, um pouco daquela bolha da pessoa ali. Porque é uma transferência ali de sei lá... de credibilidade, da pessoa. Eu acho que isso é uma coisa, sei lá, muito antiga, né? Por exemplo, tem um case muito famoso que é o do Jordan, né? O Jordan, ele, teoricamente... baita case se você mesmo. falar marketing de influência, o cara... o pessoal investia em atleta, não tinha nada a ver com o que é feito hoje, mas dentro do ponto de vista de marketing de influência, ele foi um puta de um atleta, a Nike virou o que era a Nike... O que é a Nike hoje só por causa dele, né? A história é ferrada, para quem não conhece, tem uns filmes, tem filme, acho, tem uma série, né? Eu assisti uma série. Então é top, assim, os caras apostaram nele como jogador, abriram algumas concessões, colocaram o tênis lá para ele. Eu acho que tem uma parte também que os caras proíbem o tênis, e aí quando proíbe o tênis... eles continuam jogando com o tênis. E aí o legal é que, tipo assim, como é proibido o tênis, aí cria mais aquela vontade de usar o tênis. Escassez. Exatamente. E aí ele pagava uma multa, acho que de $50 mil toda vez que ele tinha que jogar com tênis. Eu vi algo assim. Eu não sei se é exatamente $50 mil, mas pagava uma multa gigantesca para jogar com tênis. E aí eles pagavam, mas era só porque a mídia falava do tênis. Puta, ele tá jogando com o tênis de novo e tal. E o cara também acertou na veia, virou o que virou. Então, o marketing de influência e o storytelling assim, da marca colada com a pessoa em ascensão é algo top. Pensando nisso, né? Que você acha? Que cases você tem para contar para nós assim que você acha interessante, tanto na Let's assim como no geral do mercado? O que você está vendo? Olha, até mesmo esse caso da Nike, eu acho que a Nike agora vem numa movimentação de posicionar a Jordan como a marca premium da Nike. Acho que rola muito isso. Não sei se já viram, a Fiat tem a Abarth, tipo, a Mercedes. Acho que todas as marcas de carro têm a sua marca premium.
Porque, cara, se você tá competindo no mercado e você não consegue competir com uma marca premium e a marca premium não compete com a marca de um carro que custa, sei lá, 70 mil reais, então você compra, né? Eles fazem aquisição dessa marca de luxo, vamos assim dizer, para realmente ir dominando o mercado, né? Então, eu acho que esse case da Nike é bem interessante. Na verdade, a gente ainda vai ver bastante coisa, assim. E um case da Let's... uma campanha que foi, fenomenal foi a campanha de Intimus. A Intimus é uma marca que ela entendeu como trabalhar com influenciadores. Primeiro porque eles respeitam e também acreditam muito na cocriação. Porque um dos grandes problemas hoje também no nosso mercado é o influenciador não ter abertura e mal é mal saber o objetivo real da campanha que ele está sendo contratado. Então existem muitos jobs onde o influenciador está sendo contratado para ser um ator, cara. A real é essa, porque o briefing já vem ali moldado, a gente não consegue, explorar muito no roteiro, o roteiro passa sempre por uma aprovação da marca. Então, a Intimus foi um case que eles foram muito abertos com a cocriação, o que, cara, é maravilhoso, porque a gente estreita laços tanto com a marca quanto a agência de publicidade por trás. E o que eles fizeram muito é o seguinte, isso inclusive é uma estratégia legal para as marcas. Quando você contrata um influenciador, você pode recolher as métricas dele e ter uma ideia do potencial que um investimento ali poderia atingir. Mas na prática, pode ser um dia que o engajamento do Instagram tá ruim, pode ser um dia que, sei lá, aconteceu alguma notícia bombástica, assim, que cobriu toda essa informação, porque todo mundo tá falando daquela notícia. E assim, a Intimus colocava meta. Então, se o influenciador postou todas as entregas e mesmo assim não bateu X número de visualização, reforça com combo de stories, vamos buscar tal estratégia para bater essa meta. Isso é muito interessante, pensando que, por outro lado, as outras marcas raramente têm essa abertura com o creator. E é uma abertura que faz total sentido para a marca. Ajudaria muito as marcas e, na verdade, se eu pudesse agora estar palestrando para todas as marcas que existe no mundo, eu falaria exatamente isso, cara. Deixem os influenciadores co-criarem, porque eles conhecem o público deles, eles que sabem o tom de comunicação que eles têm que colocar. Do que adianta eles falarem um texto que foi a marca que escreveu, sendo que o público do influenciador não vai se identificar com aquele conteúdo, porque é um conteúdo que não dá match com o que ele gosta, tá engessado. Exatamente. Principalmente porque hoje o cara que tem... Bom, pelo menos a minha percepção, né? O cara que tem realmente um engajamento é o cara que ele é real, né? Que ele vive aquilo lá e ele é meio que aquele, sei lá, faz de uma forma natural. Se você tentar engessar o cara... exatamente. Cara, não vai ter engajamento. Né? Talvez seja até um post flopado ali pra ele e tal. A tendência é até ser um pouco, né? Porque é uma publicidade e a galera percebe de alguma forma ali que rola uma publicidade. Mas se tentar deixar o cara inserir isso de uma forma bem light, mas bem light mesmo... forma orgânica, né? Que a gente chama. E também isso tá sendo bem explorado porque o hashtag publi não funciona mais, cara. Ninguém aguenta mais ver propaganda em nenhum lugar mais. E tipo, hoje, só pra vocês terem ideia isso, quando a gente tava vindo pra cá, eu vi 2 motos no caminho, eu nunca tinha visto, deve ser uma coisa muito recente. 2 motos que a caixa atrás, né, onde guarda as coisas, tudo de LED. Não sei se vocês já viram. E esse LED com o nome chamava Eds Moto, alguma coisa assim. E, as pessoas vão pagar pra estar nas caixas dos motoqueiros. Os motoqueiros devem receber talvez por... eles fizeram 10 horas de rota hoje aparecendo e tal. Já não sei como que vai ser. Ali vai dar pra dar uma metrificada. Mas é muito interessante, porque realmente a mídia tá em todo lugar, os problemas estão em todo lugar. Então, quando o influenciador lança um Stories, um Reels, hashtag publi, cara, ninguém mais já passa pro lado ali, desinteressa. Então, também explorar essa forma de produzir conteúdo orgânico que converte, né? Com certeza. Eu acho que hoje a guerra da atenção, né, ela tá, assim... um querendo engolir o outro. Totalmente. Todo mundo querendo chamar atenção, né? E esses caras usaram uma estratégia de uma forma de você chamar a atenção, tipo, quebrando padrão. Pô, quem que bota LED na moto aí, o motoboy, e queira ou não, cara, já ficou na memória ali, né? Criou lembrança de memória ali.
Chegou primeiro, deu uma inovada, né? Talvez não fosse super inovada, mas foi algo diferente e provavelmente foi uma publicidade barata, porque ninguém tava negociando isso. Exato. Não teve, tipo, um leilão pra cotar aquilo, né? Eles não têm a régua de quanto que isso vale, né? E assim, tá funcionando. Funcionou, né? Porque... funcionou. Tô comentando aqui, tipo, acho que esse é o intuito mesmo, né? E assim, falando um pouco de estratégias de influência, novos negócios no mercado de influência, queria que você trouxesse aqui pro bate-papo um pouco sobre esse Equity for Media, o que é isso, como que é o modelo, como que funciona isso aí. Legal, a gente nunca trabalhou, aí nunca tive um case, mas com certeza vai aparecer por aí de Equity for Media para colocar aqui um caso real da nossa agência, né? Mas basicamente é uma pessoa que tem uma imagem super desenvolvida, trocando um espaço na sociedade da empresa, né, das ações da empresa, pela mídia dele. Então, em vez da empresa pagar ou ele pagar para entrar no negócio, eles fazem essa troca que vai fazer sentido de alguma forma, né? É vantagem para os dois. E rolava muito isso. A Globo já fez muita Media for Equity, acho que todas as emissoras assim já rolou muito assim. E uma outra coisa que está acontecendo muito hoje é um equity também em troca de espaços. Então, vou te dar um exemplo. Vocês colocam aqui uma marca embaixadora, só que em troca disso vocês viram acionistas da empresa, né? Então, em vez deles ficarem pagando todo mês para vocês, sei lá, 5, 10 mil reais para aparecer aqui, não, vai ser um negócio fixo, vocês são embaixadores. Talvez tipo, como fazer podcast by não sei o que, by Nestlé, vou dar um exemplo aqui. E vocês viram acionistas da Nestlé. Tá rolando muito isso. Isso é o name right que o pessoal fala, ou não? Acho que eles estão dando... É que tem nome para tudo agora, né, cara? Mas tem um nome aí para isso. Porque teve uma vez que a gente conversou isso com uma empresa grande. O pessoal, na verdade, entrou em contato e queria colocar, tipo, como fazer com X. Uhum. E aí, mas enfim, não foi muito para frente a conversa e ficou meio que tudo no campo das ideias. A empresa estava numa jornada aí estava patrocinando um evento grande. Eu falei, beleza, depois nós voltamos a conversar, mas nós não voltamos a conversar. Mas eles queriam fazer isso. E, bom, é lógico que teoricamente quase que o podcast fica da empresa. Mas tranquilo, porque é cíclico isso, né? E se não for, tipo, vocês vão ter um contrato, né? Que equity é complicado que o cara, vai virar teu acionista, né? Mas aqui é um espaço publicitário, né? Vocês podem colocar uma marca que vai estar patrocinando esse mês, no próximo mês outra marca. Pode ter um contrato de embaixador mesmo, ter, não sei, o logo da empresa aqui aparecendo, né? Então é mais ou menos nesse caminho. Os estádios de futebol, né, no geral, eram exceções que tinha estádios, teatros, no geral tinha esse modelo aí de name right. Mas hoje tem o Morumbis agora de São hoje Paulo. São todos, né? Essa do Morumbis foi legal, cara. Foi legal. Eu achei massa, assim, ó. Mas todos agora, por exemplo, Neoquímica Arena, Exato. Allianz Parque, exatamente. Credit Card Hall, Morumbis. Uhum. Hoje, teoricamente, quase todos esses grandes centros aí, eles... E tem muita coisa ainda que dá pra explorar, velho. Porque, teoricamente... Muita coisa. Porque, sei lá, o mesmo público que Eu não sei se daria, mas sei lá, viajando aqui um pouco. Mas talvez até, sei lá, parques ou... sei lá, shopping, centros, assim, de entretenimento, eles poderiam fazer isso. Não faz, né? Por exemplo, tem o Shopping Vila Olímpia. Sei lá se teria como encaixar alguma coisa. Mas pode ser que tenha, né? Cara, só uma ideia que eu tive também indo pra cá hoje. Tava passando perto ali de um shopping e eles levantaram uma torre toda de LED em volta assim. E a gente tava brincando no carro assim, imagina se os caras colocam um QR Code lá, que a pessoa paga tipo 10 reais, tira uma foto ali e aparece naquele lugar. Pô, em Times Square já rola isso. Aí, qualquer pessoa pode aparecer na Times Square pagando. A agenda é lotada, né? Você vai pagar daqui 3 meses, vai aparecer lá. Mas, cara, se o shopping faz isso, as pessoas no trânsito 6 horas da tarde em São Paulo, no horário de pico, eu pagaria 10 reais pra aparecer ali. Só pra tirar uma graça, fazer um store e tal. É uma máquina de dinheiro. Eu realmente tenho algumas ideias que eu me forço a acreditar que só não fizeram ainda, porque deve ter alguma legislação que proíbe. Não é possível que os caras não pensaram nessa máquina de dinheiro. Mas pior que eu acho que não. Acho que a galera talvez... Tem uma lei aqui, eu não sei... Aqui é Lei Cidade Limpa, né? É o tal da Lei Cidade Limpa, que eu acho que você não pode
fazer... Pela poluição visual mesmo, né? Propaganda. Mas se tiver interna, pode. Por exemplo... Eu acho que, é uma ideia animal. Mas lá na Times Square, o que acontece? Eu viajei para lá recentemente e na principal é uma guerra para você colocar lá. Mas aí o que acontece? Você dobra só um pouquinho a esquina ali, tem umas 2, 3 opções de você fazer isso, e aí a foto fica quase que igual, quase que você tá no centro lá, e é relativamente barato. É tipo, sei lá, $30, $20, R$100. Só que assim, também é 30 segundos. Bem rápido, é muito concorrido, né? E aí o que acontece? Mas é na hora. Tipo assim, tá rolando lá o que, por exemplo, sei lá, tem a empresa lá, o McDonald's. Ele tá lá, só que se você fizer, quebra a publicidade. Tá em looping, né, esse negócio, tá, sei lá, deve ser tipo uma Elemídia, tem toda uma programação, mas você quebra a programação, entra, 30 segundos e sai. E era barato, era tipo 200, 300, um negócio assim. Não, da hora mesmo. A tendência, cara, é igual gestão de tráfego. Agora, existe um espaço limitado, né? Tipo, por exemplo, você tá vendo essa tela na Times Square, pô, se cada um paga 30 segundos, chegou uma hora que já ocuparam esses 30 segundos de 30, bateu as 24 horas do dia. Então, cara, se bate as 24 horas do dia, cobra mais caro. Tipo, vai aumentando o preço. Isso, vai aumentar. Se tem gente pagando... A mídia vai cada vez ficar mais cara, a real é essa. É igual Uber. Tem Exato. muita chamada, o negócio demanda, vai lá não, pra cima. demanda. E tem um negócio também interessante que é o seguinte, né? Por exemplo, aí pensando em mídias, né? No geral, hoje o negócio é feito de uma forma muito mais direcionada, né? Por exemplo, sei lá, até quando a gente pensa em rede social, basicamente você nicha ali para quem você quer que apareça. Mas quando você pensa também, por exemplo, no jogo de futebol, recentemente eu vi que tem como você anunciar na Globo, selecionando para quem que você quer aparecer, lugar que você quer aparecer, público que você quer aparecer. Tem uma limitação quando a pessoa está assistindo na TV convencional, mas quando ela está assistindo, por exemplo, no Globoplay, aí o algoritmo já tem toda a informação sua. Então, por exemplo, você está assistindo lá o futebol e está aparecendo uma propaganda da Kodak, sei lá, porque, sei lá, eu que tô logado, mas se tivesse você... Ia aparecer outra coisa. E já ia estar da Apple. E aí, ou sei lá, das bets, uma bet tal, a outra bet tal. Então, loucura. Porque... Aumenta a gama, né, de espaços também. E uma coisa que eu achei... Nicha, né? O Vitinho, que é o cunhado meu, grande amigo nosso em comum, ele tava lá em casa e esses dias eu estava assistindo uma luta de UFC e, cara... Inclusive tinha sangue no chão e tal. Eu falei assim, cara, impossível que tá trocando o logo ali. E tava trocando o logo. Pode crer. Você já viu isso aí? Já vi, cara. Pô, na Fórmula 1 tem isso. O carro da McLaren tem as propagandas, 1 milhão de propagandas, né? Os carros. Só que tem uma telinha, daí vai trocando ao longo da corrida. É legal isso, né? Mas tipo assim, era no chão, como se tivesse plotado no chão. Eu tinha certeza que aquilo lá era real. Ele falou, não, trocou. Era tipo Bud Light e foi pra Spaten. Tipo assim, ele falou assim, cara, não tem como, pô, é no adesivo aí. Porque no futebol, teoricamente, sei lá, você imagina que é sei lá, um telão de LED ali, os caras tá fazendo, mas ali na luta eu não achei que tava trocando. Cara, mas hoje em dia tem até, já viram aqueles LED dobrável? O cara pega o LED e dobra, cara, tipo, enrola o LED. É muito louco isso. Antigamente você não podia fazer isso, era tudo reto, duro, né? Tipo... É bem louco. O mundo, ele vai avançando muito rápido, né? Os Muito movimentos rápido. vão acontecendo e a gente tem que acompanhar. Isso Né? aí. A internet, há 10, 15 anos atrás, era uma internet escada, internet... Hoje, cara, é internet 5G, fibra ótica, onde você Starlink. quiser. Porra, é um avanço. O que tá acontecendo aí no mercado de cripto? Fala pra nós aí um pouquinho pra gente ir batendo um papo. Cara, O que dá pra gente... Legal. Eu sinto que as pessoas estão começando a entender a potência que pode se tornar esse mercado. Porque é o que a gente estava falando aqui, cara. Vou te dar o exemplo. Eu tive aquela ideia aqui de colocar o embaixador, trocar por equity e tal. Foi uma ideia básica. Só que vocês percebem como não existe limitação. Se cada dia a vida está sendo transformada, então, cara, cada dia vai ter uma dor para ter uma solução. E no mercado da Creator Economy é um mercado que a gente está numa posição de muita vantagem de estar no começo desse mercado. Porque a gente está desenvolvendo e a gente está exposto a muitas oportunidades. Chega um ponto que a gente precisa definir as nossas reais prioridades.
porque a gente poderia fazer 20 coisas ao mesmo tempo que individualmente dariam certo, mas não dá para abraçar as 20. Então, existem muita oportunidade, né? O mercado está se desenvolvendo muito e as pessoas inovam. É um mercado, pô, que a gente está falando de criatividade. É muita gente criativa, cara. E com o surgimento da inteligência artificial, então nem se fala. Tem influenciador que tem uma equipe inteira de inteligência artificial hoje. Tem influenciador fazendo vídeos, cara, que muda o cenário todo. É coisa de filme, assim, que ele consegue trazer com a inteligência artificial. Então, existem muitas novas formas, né? O mercado, como eu disse hoje, fala muito de comunidade, porque, no fim das contas, é muito sobre comunidade, né? E outra coisa também é eles irem desenvolvendo essa mentalidade empreendedora, mas não porque, cara, eu e Gabriel, Gag Tato, estou falando aqui que você deveria ser empreendedor e tal. Não, mas é porque se você desenvolve essa mentalidade, você vai conseguir enxergar as oportunidades. Então, não querendo me colocar em nenhum lugar aqui, mas quando, por exemplo, você passa no telão de LED, você pode ter um primeira linha de raciocínio onde você fala, pô, um telão de LED, que legal. Ou você pode ter uma segunda linha de raciocínio que você pensa um negócio daquilo. E não é, eu não vou fazer esse negócio do LED. Pode ser uma máquina de dinheiro, pode ter alguém assistindo agora falando, meu Deus, o cara é um gênio. E tipo, Travou. cara, não é, porque você tá com um olhar empreendedor afiado. É o que a galera costuma chamar os caras de visionário, mas não é que o cara é um grande visionário, é porque ele tem tanto repertório que ele enxerga oportunidade até mesmo onde não parece ter. Ele cava oportunidade. E ele tá procurando, né? Talvez seja aquela história do, sei lá, saia de casa hoje e conte quantos carros vermelhos você consegue ver até o trabalho. Aí você vai chegar lá e vai falar que tem 100. Só que se eu não pedir isso pra você, automaticamente pode ser que você vai chutar. Devia ter uns 5, 10. Exato. Não tinha nenhum. Mas tinha, né? Mas você não tava procurando, né? Sim. Exatamente. Os pontos cegos, né? Às vezes a gente precisa de uma outra pessoa falando pra nós o que a gente vê todos os dias. Cara, eu passei por isso e é engraçado isso. Chega a ser até, de certa forma, frustrante, mas eu já até me acostumei com esse sentimento de as coisas estarem na minha frente o tempo todo. E quando a gente percebe, uma pessoa pode olhar pra você e falar, nossa, você é visionário, você é um gênio, tal, dos negócios. Mas caramba, isso estava na minha cara há tanto tempo e eu não tinha ligado os pontos. É muito sobre ligar os pontos e falar, pô, dá pra fazer isso. Principalmente, assim, regra básica do empreender. O cara quer começar a empreender, você tem que achar uma dor e encontrar a solução. Existem 1 bilhão de dores no mundo inteiro. Você pode encontrar uma solução em determinado mercado, mas você precisa estar procurando, você precisa estar com o olhar afiado para isso, prestando atenção e tendo ideias fora do óbvio, assim, né? E também executar, né? Porque acontece. Tá cheio de rei de ideia, né? Cara, surgem tantas ideias, umas malucas, umas que realmente eu acredito, mas que eu tô num ponto da minha vida onde, cara, não basta eu acreditar. Tipo, eu preciso ter um envolvimento emocional ali, de certa forma, de tipo, cara, eu vou dedicar minha vida por uma coisa que eu não vou amar fazer. Eu amo empreender, eu empreenderia em negócios que eu não sou apaixonado. A Let's mesmo, no começo eu não era apaixonado, demorei tipo 2 anos para começar a pegar gosto pela coisa. Inclusive, a Creator Economy, eu não decidi trabalhar nesse mercado. Quando eu enxerguei a oportunidade de entrar na Let's, né, e começar a administrar, foi porque eu amava empreender, eu estava aprendendo a administração, então eu me tornei um empresário e depois tudo fez sentido. Não era ali sobre a Let's, era sobre fazer gestão, sobre administrar um negócio. Hoje eu sou completamente apaixonado na Let's, mas eu entendi que eu não preciso estar apaixonado num negócio para realmente estar atuando nele. Só que chega num ponto que, cara, o que adianta você realmente dedicar sua energia, seu tempo para uma coisa que você, tipo, não é apaixonado, sendo que você poderia fazer com seu conhecimento uma coisa que você é apaixonado, né? Boa. Sim, boa. sim. Bom, estamos chegando aí aos momentos finais, né? Tem uma coisa que eu queria perguntar também, Bruno, sobre o que é um... Lógico que cada um tem uma meta, cada um tem um objetivo e tudo mais, mas o que hoje no mercado de influenciadores digitais as pessoas têm conseguido fazer de resultado, né? Assim, inicialmente, um influenciador médio, um influenciador grande, né? Uhum. O caminho mais... Assim, eu vou passar por alguns pontos assim. Nano-influenciadores... o GC funciona muito, né? Os conteúdos que você produz e vende para as marcas. Quando você tem uma comunidade forte, você consegue
fazer o esquema da Growth, de programa de afiliados, e consegue rentabilizar bastante. Cara, os casos que dão certo, dão muito certo. Ou não vai dar certo, o cara não vai ganhar nada e a empresa não vai vender nada, ou vai dar um match tão forte ali que, cara, vai ser muito bom para os dois lados isso. E também já começa um estágio do microinfluenciador de vender publicidades, 3 a 5 mil, até uns 8 mil. Eu já vi influenciador de 100 mil vendendo mais do que influenciador de 2 milhões, então é super relativo isso, tá? É muito sobre a comunidade, sobre o engajamento do influenciador ali. E aí vai escalando, né? Em determinado momento, o influenciador vai despertar, vai acordar, perceber que o negócio não está nas publicidades só, não está só nos conteúdos do GC, não está no programa de afiliados, não está no TikTok Shop só, e ele vai começar a desenvolver os próprios negócios. Eu acho que esse é mais ou menos o caminho, né? Ele começa produzindo conteúdo, ganhando dinheiro com publicidade, com essas outras ferramentas, monetização de YouTube, chega uma hora que ele vai escalar, vai tornar um negócio, e esse negócio, aí o céu é o limite, né? Boa. Mais ou menos acho que essa é a trajetória de um influenciador que vai até o fim, né? Que trabalha com isso na vida inteira dele. Mas para ele começar a ser um nano influenciador, ele estaria ganhando quanto? De 2 a 5 mil, 2 a 10 mil? Não. Eu diria de uns 1.500 a 3 mil. Assim. Esse é um nano influenciador. É um nano influenciador. Dá pra ganhar. É mais raro, tá? Pode ter nano influenciador olhando e falar, cara, irreal e tal. É raro, mas quando você tá numa agência que tem muito contato, você consegue ir lapidando. O problema é que o influenciador que tá começando, muitas vezes não tem oportunidade e desiste. Só que, cara, é igual quando eu tinha gravadora. Eu te juro, era 3 mensagens no WhatsApp, que a gente deixava o WhatsApp na bio, de gente pedindo oportunidade. E eu, Gabriel, amaria dar oportunidade para todo mundo, mas é impraticável dar oportunidade para todo mundo. E os nano-influenciadores e os artistas que estão começando precisam entender isso. Não é uma maldade, não é falta de empatia ou alguma coisa do tipo. Eu também já fui a pessoa que pediu oportunidade. Já pedi oportunidade para muita gente, cara. E eu nunca tive uma oportunidade que alguém abriu a porta quando eu estava no meu começo. Só que daí você vai construindo o seu valor, tanto como pessoa, tá? Como profissional também. E o seu valor começa a ser percebido pelas outras pessoas. Então as pessoas começam a se conectar com você. Você começa a fazer com que essas conexões resultem em alguma coisa ou outra. E a verdade da verdade é... A pessoa que está começando... Tem uma coisa que eu aprendi na vida, é isso. Às vezes você está conversando com uma pessoa completamente aleatória. Daqui 2 anos vocês estão fazendo um negócio juntos. Caso real, gente. Tipo, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu numa última reunião na semana. Eu conheci 2 pessoas de uma empresa. Eu não sei se eles eram do marketing nessa empresa, mas era uma loja de roupa. Hoje eles trabalham no marketing de uma empresa gigantesca que hoje eu estou fazendo negócio, me conectando com eles. Mas eu conheci eles lá atrás e, tipo, não tinha intenção alguma. Eu não lembrava mais o nome deles, claro. Não sei se eles lembravam o meu também. A gente não se seguia no Instagram, a gente não tinha contato trocado. A gente se conheceu por causa da vida. E aí 2 anos depois a gente tá aqui fazendo um negócio. E acontece muito isso, é engraçado, porque parece que eu acredito que todas as conexões que você faz, as pessoas que você conhece, uma hora podem fazer um sentido na sua vida, sabe? Com certeza. E não é só profissional não, tá? É um sentido, você pode encontrar se espelhar numa pessoa, você acha aquela pessoa super legal, super honesta, super empática, e começa a perceber que talvez, eu poderia ser mais empático, eu poderia ser uma pessoa mais leve, eu poderia ser uma pessoa mais carismática. Então, observar, olhar para o outro acaba trazendo uma percepção de si mesmo, né? Boa. Legal. Boa. Uma coisa também interessante é que, do ponto de vista assim que você está compartilhando, de muita gente querendo, né, de repente ser um cara afiliado ali, ser assessorado por vocês, eu acho que uma dica, eu assim de fora, mas pensando assim que dentro dos negócios que eu já participei, cara, pelo menos você tem que ter começado a fazer alguma coisa já relevante, porque a galera procura muito ajuda sem estar fazendo nada. Né? Então, cara, você já começou, você já fez, você já está tentando procurar o resultado, ou melhor, o que você já conseguiu de resultado, né? Até o momento. O pessoal procura muito alguém para plantar o milho, colher o milho, comer o milho, se bobear, cagar o milho pra ele. Então, velho, é foda, velho. Não, mas é real. É exatamente então, isso. O que acontece? Na verdade, eu acredito, né, que parceiros estratégicos, eles têm que estar ali por 2 motivos. Primeiro, para somar, e aí quando eu penso em somar, tem que ser para os 2 lados, senão não vai ser... sustentável. Não vai ser sustentável a longo prazo, só vai ser fogo de palha, ele vai ser curto, rápido, né? E segundo, cara,
o segundo pilar, que é o apoio, teoricamente, para o influenciador, a agência é o apoio, ou para uma parceria de negócio e tudo mais, pode ter várias condições, como um investidor, uma parceria estratégica e tudo mais. Realmente é algo que vai só dar um direcionamento, mas quem vai lutar mesmo é a pessoa. Não tem como ninguém chegar e ganhar a vitória para você, né? Cara, não existe... Hoje é complicado falar isso. Antigamente não existia dinheiro fácil. Hoje em dia, relativamente, existe forma de fazer dinheiro fácil, sujas, que a gente não apoia, de certa forma. Mas assim, cara, a questão precisa trabalhar. Precisa... E muita gente acha que tá trabalhando, acha que pegar o celular lá, produzir conteúdo é trabalhar, mas, cara, e a estratégia? E a rotina? Sua agenda tá organizada? Você tem um cronograma? Você faz roteiro pros seus vídeos? Se algo der errado, e aí? O que vai fazer? Cria ali um sisteminha que funciona para você. E agora, só voltando um pouquinho na questão dos nano-influenciadores, muitas vezes o nano-influenciador ele não vai ter um impacto direto, ele não vai começar impactando. É muito raro um influenciador começar, ou qualquer pessoa, um artista, começar impactando e agora está estourado, viralizou um vídeo e pronto. Precisa ir construindo. Não existe outra fórmula. Até porque você precisa se desenvolver. Uma pessoa precisa gravar diversos conteúdos para desenvolver a oratória dela, para entender o que o público gosta também. Então, em algum momento, você já vai ter dados e informações suficientes para trazer esse conteúdo de impacto. Porque é muito difícil ser, eu sonho em ser influenciador, então agora simplesmente eu decido lançar um conteúdo na internet e eu acho que esse conteúdo tem impacto. Cara, isso é muito improvável. Você tem que começar fazendo com o que você tem e ir desenvolvendo até uma hora que vai rolar, vai fixar um conteúdo que tem impacto e agora você furou a bolha, né, que a gente chama. E agora, só falando de uma parte mais prática do que um nano-influenciador ou até micro-influenciador pode fazer e que funciona, é mandar mensagem para as marcas no Instagram, cara. Porque mesmo sendo uma mensagem automática, e muitas vezes não é, eles mandam um e-mail lá, falam assim, galera, olha, influenciador, manda o seu Media Kit aqui nesse e-mail, fala qual que é a sua ideia e tal. E já funcionou muito isso comigo, já funcionou com influenciadores da Let's. E para nano e micro influenciador funciona muito. Para growth mesmo, cara, se você mandar mensagem no Instagram agora para eles, você vai receber uma mensagem automática com e-mail, Media Kit para você mandar lá. E pode acontecer de você fechar com eles. Porque não são só os números, né, que são considerados. É a comunidade, o engajamento da pessoa. Sempre tem uma equação que faz sentido. Talvez é que não vai fazer sentido para, sei lá, Ele tá me escutando aqui. Isso que você falou do influenciador, eu acho que é importante, porque às vezes na cabeça do influenciador, acabei de entrar na agência, agora vou explodir. Mas muitas vezes não assim, ele não vai entrar na agência e, um vídeo vai hypar. É uma construção, né? Tudo é uma construção. Posso te dar um exemplo da minha vida, onde exatamente esse mesmo conceito foi... Assim, eu não pensei que, caramba, agora minha vida tá resolvida. Mas, cara, com 17 anos eu fui a um workshop do Rick Bonadil, conhece o produtor? Ele produziu... Ele que lançou Mamonas Assassinas, NX0, Vitor Clay, diversos artistas, Ruge, a Ragatanga foi ele que fez a música. Então, assim, com 17 anos eu participei do workshop dele. Nesse workshop era, para 12 pessoas, super exclusivo, assim. E você podia apresentar 2 músicas suas. Eu apresentei 2 músicas minhas. No que tocou a segunda, ele perguntou, quem produziu? Falei, eu produzi e tal. Vou te apresentar para o nosso diretor artístico. Aí eu com 17 anos, a sala não tinha galera de 17 anos. Tinha uma menina lá que, na verdade, ela tinha uns 17 também. Mas o resto do pessoal era, 25 mais. Então eu me senti muito especial naquele momento. E eu tava entrando na gravadora do Rick Bonadil. Uma das maiores gravadoras da América Latina e que tem um dos melhores equipamentos da América Latina. Tudo importado, assim, 3 estúdios, um baita espaço que ele lançou em NX0, lançou uma penca de hit e eu assinei com a gravadora. Eu falei, cara, agora vai. Rick Bonadil vai me fazer estourar. E aí eu fui entendendo na prática, e muita gente se frustra com isso, tá? Que não resolve a vida. Uma agência não resolve a vida do influenciador. Só que a gente dá os caminhos, a gente te conecta com o ambiente que pode te trazer essas oportunidades. A gente coloca os nossos influenciadores em evento. Lollapalooza, São Paulo Fashion Week, em eventos menores, por exemplo, vai ter um lançamento do Carrefour, teve esses dias. Os influenciadores vão fazer network, conhecer e fazer relacionamento com a marca, com o pessoal de marketing. Então, é muito a gravadora ou a agência, ela pode aumentar a probabilidade.
A real é essa. Ela vai potencializar, o creator ali. Só que o creator, para você potencializar algo e dar certo, esse algo precisa ser algo bem desenvolvido, né? Então é um trabalho que vem muito do algo creator. Exponencial, né? Exatamente. Precisa vir do creator. Se o cara fizer algo que não tem conexão, não vai rolar. Tem alguma coisa que a gente tinha que conversar nesse podcast que a gente pode deixar passar assim do mercado em geral? Olha, do mercado geral, na verdade, é só pra galera se atentar, até porque vão surgir agora... As pessoas estão conectando muito creators às coisas. Então, tem creator que tá fazendo novela da Globo agora, artistas também. Tem creator... Pô, os caras fizeram a Kings League. Um campeonato, né? Uma liga de futebol com creators e os presidentes dos times também são creators. E isso se torna gigantesco. Agora lançou o MasterChef Creator, já rolou o Shark Tank Creators. Então a galera percebe que precisa envolver os creators porque é onde o público está hoje. Não só ali, mas principalmente ali. Então não negligenciem isso. Porque realmente o mercado está se desenvolvendo, isso não sou eu que estou falando, são dados, né? São pesquisas, estudos, inclusive é muito legal porque o mercado da economia, né? A economia criativa, a galera é muito engajada. Os players do mercado, a galera quer fazer, construir, eles querem mesmo, cara. A gente participa disso, a gente quer mesmo. A gente quer desenvolver isso, a gente quer fazer o mercado crescer, porque a gente sabe o quão gigantesco é isso e o quanto ainda tem muita oportunidade. Um case aí que eu vou trazer aí, que eu acho que foi um grande case de sucesso aí, né, em nível nacional, foi a luta do Whindersson com o Popó. São 2 influenciadores que, assim, não são... O Popó sim, mas o Whindersson... não era do ramo, mas ele treinou, se programou para aquilo e, cara, subiu os 2 no ringue, influenciadores, batalha de influenciador e a parada deu super certo. O Popó provavelmente tomou até um susto, né, da proposta e qual que era a ideia e o que ele poderia ter ganhado ou ganhou, e depois o Bambam fez um... Só que você vê, né, que esse mercado, os 2 se beneficiaram, os 2 saíram ganhando, né, e é um novo modelo. Cara, existem muitas possibilidades. A real é essa. Tipo, a gente tava de boa em casa, do nada, Whindersson e Popó. Pum. O Whindersson, inclusive, lutou com... Qual que é o nome dele? Logan Paul, acho que foi, não é? Teve depois uma outra luta aí que foi encabeçada. Ele lutou na do... Mike Tyson, foi esse mesmo dia. E olha, até fazendo mais uma conexão de como realmente não existe limites. Aí beleza, os caras foram lá, lançaram, acho que é FMS, Fight Music Show, alguma coisa assim, né? Que o Whindersson, não lembro agora o nome da liga. E aí a Netflix foi lá, não do FMS, mas a Netflix foi lá, viu que isso estava funcionando, tava gerando muita repercussão, porque, porra, 2 caras saindo na mão, influenciador e o Popó grande campeão. E depois vários influenciadores trocando soco e tal, não sei o que. A Netflix falou, vou fazer uma live dentro do Netflix. E eles fizeram uma puta estrutura, com coisa ao vivo, 3D passando, era drone, era... a Netflix gigantesca, né? Então, a Netflix enxergou uma oportunidade em cima do que já estava acontecendo. E realmente, cara, não existe limitações. Inclusive, eu vi um negócio que a Netflix, ela, além de ela ter lucro, porque só a nível de publicidade ela conseguiu ter mais do que o custo operacional, ela conseguiu... Cara, aí eu não sei, né? Mas foi provavelmente milhares de assinantes só em cima desse evento, né? O que muitas vezes acontece, de repente, com uma série bombada que eles colocaram lá. Foi um evento de um dia. Exato. Que talvez deu o trabalho de uma série, mas de qualquer forma foi um jeito inusitado. Uma produção rápida ali, vamos dizer. É mais rápido do que produzir um filme, uma série, talvez. E diferente, porque, por exemplo, na verdade, esse golpe em especial, pode ter certeza que... Sei lá, a Netflix fez, mas a Amazon, HBO, Globoplay e tudo mais olhou e falou, caceta, essa daí não tá... Eu não tava nem imaginando um golpe desse, né? Então isso não tava nem no radar. Agora tá. Como fazer? Bom, precisaria ter todo um storytelling contado e tudo mais, mas é uma nova ferramenta que não tava no mapa, né? Não, cara, sabe o que eu enxergo também? Não tá totalmente conectado com influenciadores, mas assim, aliás, tá conectado, mas de certa forma é mais sobre a briga entre as companhias do que sobre os influenciadores. A mesma guerra que existe entre Instagram e TikTok. O TikTok surgiu, tem a For You, daí o Instagram lançou o Reels, e aí o TikTok tem o CapCut, que é a ferramenta que todos os creators usam, agora o Instagram lançou. Os caras estão numa guerra infinita, né? Tipo, não é capaz do Instagram lançar um marketplace. Acho que já até teve, o Instagram já teve um marketplace, né? Tem. Só que não era
tão bem fundamentado igual é o TikTok Shop. Só que eu enxergo essa tendência de guerra ali, de disputa, né, de espaço, de audiência também, entre o YouTube e o Netflix. Porque, por exemplo, daí os caras foram lá, você vê mais um exemplo de como não tem limite. Lançam um bendito quadro Story o Balão. Cara, quantas vezes ninguém aguenta mais o Stories Balão. E a gente gosta de assistir, o povo gosta do entretenimento, é engraçado e tal. E a Netflix vai lá e tá colocando esses quadros criados por YouTubers dentro da Netflix. Então a Netflix vai começar a abraçar os influenciadores também, porque senão eles vão perder pro YouTube, cara. Vai mesmo. Pode crer. Até a própria Twitch, ela pegou um gap ali de streamer, né, que o YouTube não tinha. Na verdade é tudo assim, né? Por exemplo, esse negócio de Store veio do Snapchat, que começou a... tem essa, né? O Store veio do Snapchat, que começou a engolir. Morreu, cara, não, lá fora usam muito o Snapchat. Lá tá hypadão. O Store veio do Snapchat, o Facebook, o que acontece? Começou a perder pro Instagram, que não era da Meta até então, porque era o modelo de foto. Só que o que acontece? O Reels, que é o hype do Instagram hoje, na verdade é o conceito TikTok, que os caras trouxeram para dentro. É até engraçado, porque hoje é extremamente normal, mas se você parar pra pensar, a coisa de uns 2, 3 anos atrás, do nada os caras incluíram o Reels e falou assim, pô, é a mesma coisa. Porque na verdade tinha o IGTV, né? Tinha um IGTV que você postava que não deu tão certo, depois né? foi os cut, né? Os cut, YouTube Cut. Teve os shorts do YouTube, né? Shorts. YouTube Shorts, que são os videozinhos na vertical do YouTube. Está todo mundo concorrendo, né? Exato. Tanto que, por exemplo, agora tem o Store dentro do WhatsApp. E provavelmente, talvez, em algum momento, vai ter feed também dentro do WhatsApp. O Pix no WhatsApp, cara, isso é muito louco, né? Os caras estão botando de tudo pra concorrer. Pra concorrer, né? E logo vai ter propaganda no WhatsApp. Cara, Agora, mas sabe, desculpa te cortar, sabe por que acontece isso? Até o Mark Zuckerberg, ele falou isso. Ele comprou o Instagram porque senão o Instagram engoliu o Facebook. Então. E de certa forma engoliu. Mas o Instagram agora era dele, entendeu? Ele enxergou isso. E é isso, cara. Tipo, se surge um baita negócio potencial, as Big Techs vão querer comprar, não existe? Sim. Não tem como. Sim. Mas você sabe que teve alguns casos que os caras não cederam para venda e foram engolidos, né? Por exemplo... Blockbuster. Não. O próprio Snapchat, ele não tem a força que um Instagram tem, né? E, teoricamente, eles recusaram muitas vezes a venda para Meta. Houve várias propostas. Agora, uma coisa que eu não entendo também, talvez até você possa explicar para nós, que você está mais inserido nisso do que nós do ponto de vista estratégico, cara, o Elon Musk, ele tá fazendo o Robocop lá com o X lá e ninguém entende direito, né? Tirou o Twitter, virou o X e... Cara, é difícil de entender a mente desse cara, tá? Mas o cara... Homem. Ele é um megalomaníaco e faz acontecer. Ele é um realizador, cara. Ele é executor. O cara... Né, mano? Cara fudido. É bizarro isso. Mas o X é uma incógnita ainda. O que ele vai fazer com esse negócio, né? Ele fala... Ele conectou a Grok agora, que é a inteligência artificial lá. É porque o que você quer dizer agora... é que a gente não enxerga talvez como tão rentável. Talvez seja mais ou menos nesse caminho. Para qual caminho que ele vai para a empresa crescer, né? Mais ou menos isso. Qual que é a ideia dele? Porque, então, ele conectou... Agora tem como assinar como se fosse um chat, só que o X da inteligência artificial. Ele tá fazendo uma cripto também para usar dentro. Eu acho que ele quer... tem isso também, né? Não dá pra entender o que ele tá fazendo ali. Não, ele já conectou aquelas NFT também. Eu acho que ele comprou a Twitter porque ele viu que não ia ter chance de ele comprar o Facebook nem o WhatsApp. E é uma forma de ele recrutar dados ali, né? Vai lançar o celular também, com chip não sei das quantas, que vai funcionar no mundo inteiro. Mano, ele quer monopolizar o mundo. E cara, ele é bem dessa ideia mesmo, de monopolizar. Todo mundo vai ficar na mão dele, tá ligado? E acho que mais importante do que, tipo, vou comprar pra não ficar pra trás, o Twitter, cara, é a única rede social de texto, né? É muito comunicação. Ele consegue fazer uma manipulação de mídia. Mas eu acho que o Twitter, fora do Brasil, é a plataforma que mais tem, assim... engajamento da turma ali. Exato. Hoje eu não tenho tanta certeza, depende do país e tudo mais. Mas assim, isso na verdade no tamanho deles, eu acredito também que é uma decisão estratégica do ponto de vista de reduzir risco. Porque supondo que você está investindo numa bolsa de valores ou em qualquer mercado, o que você faz? Você começa a diversificar. Só que esses caras, eles são tipo baleia, né? São muito grandes. Então, como é que diversifica no caso deles? Eles não conseguem... Principalmente em casos de empresas que são capital fechado. O concorrente não vai deixar ele entrar.
Então ele começa a diversificar, por exemplo, o Elon Musk, ele acho que posso estar falando besteira, mas acho que foi o PayPal, acho que o case de sucesso dele principal ali no começo, foi uma virada de chave. Deve ter outras coisas no meio, mas a Tesla e aí depois agora a Starlink. Mas aí se você olhar, quem que é do tamanho desse cara? Bom, do tamanho desse cara é provavelmente, por exemplo, o Jeff Bezos. Só que o Jeff Bezos, se você for olhar na corrida espacial, ele também tá. Ele tá com uma outra empresa lá, fazendo a corrida espacial. E quando você olha, por exemplo, a Amazon, a maior parte da fonte de receita deles é o cloud. E aí o que acontece? O cloud, teoricamente, ele está tentando brigar com o cara do Google. Exatamente isso. Então ele tá investindo na área dos outros caras. Por exemplo, a Tesla, ela é capital aberto, mas se você for olhar, eu posso estar falando besteira, mas a BlackRock, que é uma empresa americana também. É que detém o fundo, não é? Do fundo. Isso. Que é do Warren Buffett, que é o... Sim. Ela, teoricamente, ela entendendo que a Tesla é o que é e vai se tornar o que é, há uns 3, 4 anos atrás, ela foi lá e injetou, acho que, não sei, 50 bi de dólar, 10 bi de dólar, uma quantia tipo muito grande, na BYD, para brigar com a Tesla. Então ela mesmo, e assim, ela já é concorrente sei lá, ela investe na Coca-Cola, aí vem um cara gigantesco e investe na Pepsi. Aí o cara, tipo assim, ele tá de fora na Tesla, aí sei lá, BlackRock é um desses big. Eles são gigantes, ali são gigantescos. Ali é grande, cara. Aí ele vai e coloca ele bota numa outra concorrente, como se fosse, sei lá. Cara, mas é diversificação, né, de portfólio também. Porque se não der certo o carro elétrico, o cara já tá... Cara, uma coisa que eu acho muito louco é aquele negócio da Neuralink que os caras querem fazer lá. Nem me fala. Aquilo lá é brisa, né? Acho que aí vai começar a ficar esquisito o mundo, cara. Vou te falar. Inteligência artificial dentro do nosso cérebro. Não sei. Aí vai ficar louco. Vai ficar louco de aí verdade. Você já assistiu Black Mirror? Cara, já. Nossa. Essa última temporada, se diz? Cara... A última eu não vi, vocês acreditam? Não me dá spoiler, hein? Não, mas velho... Fala, eu nunca assisti essa bagaça. Nossa, velho. Você tá em Nárnia, você tem que assistir e os caras acertando tudo, né? Isso que é engraçado. Nossa, é muito louco, é muito louco, muito louco. Bom, cara, se não assistiu, você tem que assistir. Chegando nos momentos finais aí, irmão. Queria que você falasse... Deixar um recado pra galera. Qual foi o seu maior aprendizado aí dentro dessa jornada empreendedora? E o que você pode deixar de recado pra galera aí? Legal. Na minha jornada empreendedora, como eu disse, na prática a gente aprende muito. E a gente tem um costume de achar que as pessoas nascem com um grande dom, ou a pessoa nasce gênio para empreender e tal. E cara, é na prática, é fazendo que você vai percebendo que, ok, é ir realizando, é ir resolvendo o problema. Empreender é solucionar problema. Eu me considero mais um solucionador de problema do que um empreendedor, propriamente. Então é muito sobre isso, porque você vai aprender nesses processos. Como você pode adiantar algumas coisas? É você, estudar, ler bastante livro, bastante material, porque querendo ou não, cara, você vai ver erros de outras pessoas e não vai cometer esses mesmos erros. Mas o fundamental que eu entendi é que cada negócio é um negócio. Cada negócio tem um cenário. A chance de você aplicar um modelo de negócio igual de outra empresa na sua empresa, só porque aquela dá certo, não funciona. E as pessoas, elas têm uma mania de tentarem entender... o Elon Musk, por exemplo, como que ele teve todo esse sucesso? E o cara vai lá e acha que o fim é o meio. Então, em vez dele querer entender o processo até o Elon Musk chegar até lá e, de forma inteligente, evitar os erros, evitar as coisas para você ir se direcionando para um caminho mais assertivo, a pessoa tenta entender já o final da coisa, esquece o processo, e mesmo se ela olha para o processo, ela pode acabar tentando fazer exatamente a mesma coisa e não vai dar certo, porque a sua realidade é completamente diferente da realidade de outra pessoa e de outra empresa. Então acho que eu aprendi muito isso, e o maior conselho que eu posso dar são os relacionamentos, cara, as conexões, porque... Quando você se conecta com pessoas, falando bem sobre negócios, não no âmbito pessoal, quando você se conecta com pessoas, você enxerga muito mais oportunidades. Porque às vezes você não tem espaço na sua vida ou não tem tempo, energia para demandar para fazer uma coisa, mas tem essa pessoa, outra pessoa que tem.
Então você conecta essas coisas e juntas vocês fazem as coisas acontecer. Sozinho, ninguém nem tem espaço de conhecimento no cérebro para conseguir fazer todas as coisas sozinhos. Me arrependo instantaneamente dessa frase porque a inteligência artificial é capaz de, literalmente, o empreendedor, cara, ficar o dia inteiro sentado num computador e a inteligência artificial hoje rodando tudo. Mas, de forma geral, na vida, ninguém faz nada sozinho. Então, cria essas conexões, também tenha muita humildade para reconhecer que você não sabe tudo e que sempre tem algo a aprender. E é isso, se dedique para também criar relacionamentos, laços com as pessoas e não se desmotivem, agora falando para quem gostaria de ser influenciador, não se desmotivar com o começo, porque o começo realmente é duro, cara, acho que para tudo. Não existe esse negócio de, fica me dando oportunidade, me dá oportunidade. Cara, faz por onde? Vai correr atrás, acorda todo dia entendendo por que você tá motivado com aquilo. Porque, primeiro, se você estiver motivado pelo dinheiro ou pela fama, você vai quebrar a cara uma hora. Então, esteja apaixonado por criar, por estar fazendo parte dessa construção toda e também ser creator te ajuda a se desenvolver. Você se autoconhece muito nesse processo todo. Então aproveita essa viagem toda, aproveita todos esses processos sem pensar tanto assim onde ali você quer chegar obcecado pelo seu futuro. Não, cara, vive dia após dia fazendo coisa após coisa porque é isso que funciona. Não é você botar uma meta irreal e, quebrar a cabeça. Não, cara, é dia após dia. Pensa hoje o que você pode fazer amanhã, o que você pode fazer semana que vem, o que você pode fazer no próximo mês, que aí você vai construindo com constância. Né? Cara, legal, legal. Muito importante você falou, porque querendo ou não, se tem uma coisa que vai valer a pena no final, é todo o caminho. Só que as pessoas quando esquecem de aproveitar o caminho, né? Exato. E aí chega no final, chegando ou não chegando no final, e aí esse final é subjetivo de cada um, e às vezes nem precisa chegar naquilo que precisava, colocou como meta, e vai ter valido a pena para ela. Mas o que vai ter valido a pena para ela é o trajeto, né? Com quem ela estava, com quem ela chegou. Exatamente. E às vezes ela não deu atenção que poderia ter dado, entendeu? E vivido um pouquinho mais, aproveitado um pouquinho mais, que a vida passa rapidinho. Cara, queria agradecer por você ter participado aí, cara. Foi top demais. Tamo junto demais. Da hora, meu irmão. E ia pedir para você deixar suas redes. Tudo Gagtato. G-A-G-U-I-T-A-T-T-O, Gagtato. E o arroba da agência aí, como que a galera pode no Instagram, virar um influenciador da agência e... Boa, agora ferrou. Agora porque eu falei esse negócio da oportunidade, mas, gente, a gente contrata influenciadores. Como que funciona a contratação? A gente vai muito atrás de alguns influenciadores específicos, mas a gente já contratou vários influenciadores que mandaram e-mail pra gente. Então, mandem lá também. E se vocês acharem que talvez eu não esteja no time, ou não tenho conhecimento, ou até mesmo autenticidade, não me descobri suficientemente para fazer parte de uma agência, usa isso para você se desenvolver e quando você se sentir confortável, vamos para a Let's. É isso aí. Vai ser um know-how, né? Ela fazendo isso. Galera, se curtiu o podcast aí, não deixa de comentar aí, mandar para quem você acha que é interessante também, a pessoa que está criando conteúdo, é sempre importante você compartilhar esse tipo de informação. Não deixa de curtir o podcast, comentar. Segue no Instagram, se você estiver assistindo no YouTube. No Spotify, geralmente a gente escuta, mas a gente não segue, mas tem como seguir no Spotify. As nossas redes, no geral, são como fazer _podcast. Boa. O meu arroba é Vitor HDC Moraes. O meu arroba Bruno _Nakati. Segue no Instagram. O arroba como fazer podcast tá no Spotify, tá no YouTube, no a gente Instagram. deixa todos os links aí, né? E só cair pra dentro. Beleza? Fechou? Tamo Galera, junto, irmão. Obrigado. Aquele abraço. Até a próxima. Episódio 150 feito. Bora pro 151. É nóis. Tamo junto. Valeu. Tchau. É isso, velho.